Olá, pessoal! Nós vamos tratar agora do capítulo B15 e vocês vão acompanhar pelo livro didático das páginas 31 a 38. Eu fiz um breve resumo aqui dessas páginas e vou fazer a explicação deles agora para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Tecidos vegetais, né? Esses tecidos são importantes por conta da adaptação ao ambiente terrestre. Então, quando vocês observaram lá a evolução dos vegetais, desde as briófitas até as angiospermas, a gente percebe que a adaptação ao ambiente terrestre ficou cada vez melhor. Então, lá nas angiospermas já aparecem esses tecidos vegetais, que têm grande influência sobre o desenvolvimento dos vegetais. Bom, eles são divididos em tecidos diferenciados. O primeiro deles são os tecidos meristemáticos. Eles são responsáveis pela formação e crescimento da planta. Formação e crescimento envolve aquelas divisões celulares que a gente já estudou, a mitose e a meiose, tá? Então, esse tecido é rico em divisões celulares. Esse tecido meristemático, ele é dividido em dois tipos, os primários e os secundários. Os primários são localizados nas extremidades das plantas, ou seja, nas pontas, né, nos ápices. Então, por exemplo, um galho, quando ele começa a crescer, é o tecido meristemático da ponta, que cresce a ponta da raiz também. E o tecido secundário, ele promove a espessura do caule, né? Tem vegetais com caule bem fininho e tem vegetais com caules mais grossos. Então, é o tecido meristemático secundário responsável por essa espessura do caule. O segundo tipo de tecido são os tecidos de revestimento. Ele é um tecido permanente, com células diferenciadas, e a importância deles é a proteção do vegetal. Eles são divididos em dois tipos de tecido também. Primeiro, a epiderme. É um tecido vivo, está presente na raiz, nos caules jovens, na flor, na folha, no fruto e na semente. Na epiderme tem presença de algumas estruturas, como a cutícula, que é uma película de revestimento. Então, ela faz essa proteção. Uma película bem fininha que tem em cima, principalmente dos frutos, tá? Folhas e frutos. Tem os acúlios, que são estruturas pequenas e pontiagudas. Elas lembram espinhos, mas a diferença dos acúlios para os espinhos é que os acúlios, eles são... dá para a gente tirar facilmente, né? Eles têm uma forma mais encurvada e a gente consegue tirar com a mão, diferente dos espinhos, que não dá para tirar. Esses acúlios estão presentes, por exemplo, nas roseiras, né? Nas rosas. Dá para ir tirando com a mão, tá? É diferente de espinhos, não vão confundir. Também tem a presença de pelos. Os pelos reduzem a transpiração. Então, plantas que não podem perder muita água, tá? Tem bastante pelo em suas estruturas, que podem ser nas folhas ou no caule. Tem tipos de pelos diferentes. Por exemplo, pelos absorventes, eles captam água. Pelos urticantes, produz substância irritante, né? Aquelas plantinhas que dão coceira ou alergia em algumas pessoas. É porque tem pelos urticantes. E tem também os pelos secretores. Eles produzem uma substância oleosa para a planta. Bom, podem ter também escamas, que são pelos modificados. Podem ter hidatódios, que eliminam o excesso de água e sais. Esses hidatódios, eles fazem deixa a planta como se ela estivesse gotejando. Sai bem na beiradinha da água, esse excesso, tá? Bem na beiradinha da folha. Ela perde essa água e os sais. E os estômatos, que têm bastante importância, porque eles permitem a transpiração e a troca gasosa. É através desses estômatos que acontece o processo de fotossíntese, fundamental para a vida das plantas. Bom, o segundo tipo de tecido de revestimento é a periderme.
Ela reveste o caule e a raiz de plantas que crescem em espessura. Então, essa periderme só vai existir naquelas plantas que têm caule bem grosso, como as árvores, né, grandes árvores. Ela forma como se fosse uma casca em volta do caule, tá? Lembrando que fazem parte do tecido de revestimento, então ele é importante para a proteção do vegetal. O próximo tipo de tecido são os tecidos de preenchimento, né? Eles são compostos de células vivas. Se é tecido de preenchimento, ele serve para compor a estrutura do vegetal, tá? Ele pode ser clorofiliano, que é rico em cloroplastos. Cloroplastos são aquelas estruturas que conferem a cor verde à planta e que promovem a fotossíntese, tá? Eles podem ser também parênquima de reserva, ou seja, armazenam substâncias. Esse tipo aqui de reserva, ele pode ser aquífero, quando ele armazena água, como os cactos. Ele pode ser um aerífero, quando ele armazena ar, como a elódia. A elódia é uma plantinha aquática, muito utilizada em aquários. Coloca-se ela dentro do aquário e ela fica soltando o ar, né, o oxigênio dentro da água. É um bom meio de aumentar a oxigenação da água. E esse parênquima pode ser também amilífero, ou seja, armazena amido, como alguns alimentos, exemplo aqui a mandioca, tá? Então, esses são tecidos de preenchimento. Próximo tipo são os tecidos de sustentação. Como o próprio nome já explica, ele oferece suporte mecânico à planta, ou seja, dá uma resistência a ela, tá? Os tecidos de sustentação podem ser o colênquima, que é composto por células vivas e possui cloroplastos. Por isso que alguns caules são esverdeados, porque eles têm esses cloroplastos em sua estrutura. E eles podem ser também esclerênquima, formada por células mortas, rico em lignina. Essa lignina é uma substância que confere dureza e resistência, muito utilizados em árvores como a embuia e outros tipos que são feitos móveis, tá? Quanto maior a quantidade de lignina, maior a dureza e resistência e mais ela é utilizada para a confecção de móveis. Bom, o último tecido que a gente tem é o tecido de condução. Olha o nome, condução, conduz. Ele é responsável pelo transporte da seiva. A gente sabe que para a planta, para o vegetal sobreviver, ele precisa ter esse transporte. Pode ser de dois tipos também. O xilema, que é formado por células mortas e transporta seiva bruta. A seiva bruta é composta de produtos inorgânicos, como a água e os sais minerais, tá? Então, essa aqui, ele vem da raiz para o resto da planta, tá? Para o resto do vegetal, porque ele leva água e sais minerais. E o floema é formado por células vivas e transporta a seiva elaborada, que são os produtos da fotossíntese, ou seja, os orgânicos, produto orgânico, como a glicose, por exemplo, tá? Então, ele vai passar das folhas para o resto do vegetal até chegar na raiz. Então, é como se fosse aqui um caminho. Um leva, outro traz. Então, o xilema da raiz para o vegetal e o floema do vegetal para a raiz. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês me consultem. E após a leitura das páginas do livro, que eu indiquei ali no início, respondam às atividades propostas, ok? Até a próxima aula, pessoal!